Bem-vindos a Psicológica.tv. Esse é o trailer do programa 2 Pontos. Família e terapia familiar são os 2 pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, o terapeuta familiar, Dr. Moisés Groisman. Não se fala mais em infância da criança, não se fala mais em adolescência da criança. Fala-se a família na infância, porque todos atravessam, aquela crise. E me perguntam muito, mas doutor, eu não sou uma família? Não, enquanto o casal não é uma família. Essa crise não é do paciente que está agitado, que está deprimido, que está ansioso. É uma crise familiar latente. Mas quando tem uma crise conjugal e a mulher me procura, se o marido não vier, eu não atendo. Ela entrou no papel da empregada. Ele procura uma mulher empregada. Tem um projeto terapêutico, tem um objetivo que vai ser alcançado. Moisés Groisman é médico psiquiatra e psicanalista desde 1964, tendo feito especialização no Instituto de Terapia Familiar em Roma. É um dos pioneiros da terapia familiar no Brasil e criador do modelo sistêmico vivencial de terapia familiar breve. É criador ainda do teatro familiar, da grupoterapia multifamiliar breve, da grupoterapia individual sistêmica e do curso terapêutico. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica.tv. Continue assistindo 2 Pontos. Ninguém escolhe ninguém à toa. Família é um sistema de força no qual cada componente tem um papel, uma função. Não existe um indivíduo isolado, Qualquer um de nós sempre pertence a algum tipo de família, algum tipo, como eu falo, de organização familiar. Até os meninos de rua, até os órfãos, eles pertencem a algum tipo de instituição que funciona para eles como uma família. E hoje nós temos vários tipos de organização familiar, Desde a família tradicional, pai, mãe, filhos, as famílias divorciadas, pós-divórcio, nem se fala mais em separação, que são as chamadas famílias uniparentais, em que cada núcleo tem um pai. No caso, quando eu falo pai, pai ou mãe, pai no sentido geral, que lidera esse núcleo familiar e que depois cada um desse núcleo poderá se recasar ou não, se juntar ou se unir ou se casar com uma outra pessoa, formando o que nós chamamos de famílias recasadas. Tem famílias que já nascem com um progenitor único, muito comum em determinadas classes sociais, ou mesmo em classes mais avançadas ou abastadas também, que nasce geralmente mãe e filho, com pai desconhecido, ou mesmo fruto de uma aventura, já nasce ali. Temos também, hoje, já há algum tempo, as famílias homoparentais, que de primeira união, que pode ser através de adoção de filho, seja de famílias homoparentais de mulheres ou de homens, homossexuais, masculinos ou femininos, pela adoção, muitos juízes já dão, como também banco de sêmen, no caso de mulheres, elas podem ser inseminadas, doador anônimo, através da fertilização artificial, e no caso do homem, barriga de aluguel, ou até através de uma relação sexual com uma amiga, ou funcionando via banco de sêmen, uma amiga funcionando com uma barriga de aluguel. Então, hoje não pode mais falar somente naquela família tradicional. Nós temos, como eu disse, diferentes tipos de organização familiar. E também as famílias também, não pode esquecer, que se formam através de adoção, de famílias heterossexuais se formam através de adoção de filhos. Também eu esqueci de comentar que na família homoafetiva, homoparental, homossexual, ela pode ser homossexual de segundo casamento, quer dizer,
em que no primeiro casamento foi heterossexual e que depois as pessoas, seja o homem ou a mulher, fazem uma opção pela homossexualidade, já trazem filhos do primeiro casamento. Quer dizer, resumir isso assim rapidamente também não é muito fácil, né? Isso está inclusive num dos meus livros, 300 e tantas páginas, o Código da Família, em que eu falo, entre outras coisas, dos vários tipos de organização familiar. Isso é muito importante porque seja um terapeuta, seja um pesquisador, seja qualquer pessoa, né, que se aproxime de uma organização familiar, ele precisa caracterizar, né, aquele indivíduo, ele pertence a que tipo de organização familiar, porque aquela pessoa vai ter um funcionamento de uma maneira ou de outra maneira, de acordo com como essa organização familiar está constituída. Também, outra coisa muito importante é que a família, ela nasce a partir de um casal, né? Seja, como eu disse, um casal heterossexual, seja um casal homossexual, seja de progenitor único, mas foi alguma união ali, ou então que se forma a família enquanto o homem e a mulher estão juntos, e me perguntam muito, mas doutor, eu não sou uma família? Não, enquanto o casal não é uma família, precisa nascer, né, ou adotar, né, um filho para formar ali aquele primeiro triângulo, como nós falamos. E essa família vai ter um desenvolvimento, vai ter o que nós chamamos um ciclo evolutivo, a partir do nascimento daquela criança. Vai ter em que haverá a infância daquela criança, quer dizer, não se fala mais em infância da criança, não se fala mais em adolescência da criança, fala-se a família na infância, porque todos atravessam, né, aquela crise também, porque o sistema, né, ele vai inflando, né? Quando tem dois é uma coisa, quando chega um terceiro é uma outra situação em que vai precisar haver uma negociação permanente de papéis. E nesse terceiro forma-se, como eu disse, um triângulo, em que vão haver alianças de um com o outro, exclusão do terceiro. E acontecem, né, muitas, por exemplo, infidelidades, principalmente do homem, né, durante a gestação da mulher, né, em que ele se sente excluído, ou mesmo no início dessa família também, em que a mulher está gestando, muitas crises nesse momento, porque aquele homem se sente excluído. Então, como eu dizia, a família vai crescendo, ela vai se desenvolvendo através do tempo, então ela vai atravessando, esses pais vão atravessando com esse filho, vão atravessando a infância, vão atravessando nessa infância as diferentes nuances, que é a entrada na creche, a entrada na alfabetização, eu falo ainda que eu sou muito velho, no antigo primário, hoje é ensino fundamental, eu faço uma confusão danada, não entendo isso. Então, no antigo primário, depois passa para o primeiro grau, já não existe mais também, eu sei, a família vai sofrendo também transformações, os pais vão sofrendo, segundo grau, e na adolescência dos filhos, hoje uma fase tão discutida, com as grandes questões que existem, das drogas, né, da liberação dos costumes, depois a adultez dos filhos, lançamento dos filhos, saída dos filhos, quando eles conseguem sair, esses pais conseguem liberá-los também. E, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que o filho está crescendo e os pais estão envelhecendo. Também não podemos esquecer que esses pais também, eles circulam nesse sistema, nessa família, nesse sistema de forças que é a família aqui, que eles criaram, e eles circulam também nos sistemas dos quais eles vieram, esse pai e essa mãe, do que nós chamamos das famílias de origem. Então estão circulando aqui embaixo, estão circulando ali em cima, cujos avós, pais deles também estão envelhecendo, morrendo, e todas essas situações vão repercutindo na família.
E essa família também está mergulhada num caldo social, num caldo cultural, num caldo nacional, que vai sofrendo também as influências do que está acontecendo nessa cultura, nessa sociedade e no próprio país também. A família sendo, como eu disse anteriormente, um sistema de forças no qual o indivíduo, qualquer um de nós, está mergulhado, mais ou menos, mas de qualquer maneira está mergulhado nesse sistema de força, e cada um de nós, dentro da sua família, exerce uma determinada função, e quando cada um de nós nasce, recebe uma missão da família, missão que vem numa linha geracional, vem de outras gerações, a função é do presente e a missão é do passado, e as duas se cruzam, se conectam. Eu costumo inclusive dizer, cada um de nós é como se fosse um Jesus Cristo atravessado por uma cruz, a cruz do passado, que veio do passado, e a cruz, a linha vertical e a linha horizontal do presente, e nós carregamos essa cruz, e ela está sempre influenciando o nosso comportamento e as nossas áreas de atuação. Quando um indivíduo tem um problema emocional, ele poderá até exibir uma patologia psiquiátrica, poderá até ter um diagnóstico, mas ele é o que nós chamamos, na teoria sistêmica, que é a que eu adoto, teoria sistêmica é essa que vê a família como um sistema de forças, que vê esse indivíduo como um denunciador de que aquele sistema, aquela família está disfuncional, mesmo apresentando a patologia. Ele denuncia que aquele sistema está disfuncional. O que quer dizer isso? Aquele equilíbrio que tem naquela família não serve mais e precisa ser modificado. Tem outras pessoas com problemas, ou todos têm problemas, principalmente o casal, que foi o criador da família. Ele denuncia, ao mesmo tempo ele protege o sistema, ele tem esse aspecto dialético. Por quê? Porque ele sendo o doente, ele é o único doente que está ali. Você aponta o dedo para ele, ele é o único doente. E, para um bom observador, ou para alguém que é adepto da teoria sistêmica, esse indivíduo está denunciando, como eu disse, aquele sistema de força. Muito bem, então, um terapeuta que trabalha com a teoria sistêmica, um terapeuta sistêmico, ele vê essa manifestação individual, não somente como individual, como pertencendo a toda a família. E ele vai pesquisar o que existe mais nessa família que esse cliente está denunciando. E isso é muito importante na era de hoje, que nós vemos um grande progresso da indústria farmacêutica, da medicalização, como eu falo, dos problemas emocionais, dos diagnósticos. Todos nós hoje temos diagnóstico, tem remédio para tudo hoje, e eu combato muitos desses novos diagnósticos. Isso é muito importante, porque você, ao rotular um indivíduo com um diagnóstico XYZ, ele fica sendo muito mais uma doença do que um indivíduo. Ele deixa de ser um indivíduo para ser uma doença. Hoje é muito comum você ouvir as pessoas falar: eu sou um bipolar, eu sou um hiperativo, eu tenho um toque. Isso, para mim, né? Eu que comecei na psiquiatria há mais de 50 anos, assisti essa evolução da indústria farmacológica, que eu não estou condenando completamente, teve seus aspectos positivos, alguns medicamentos que contribuíram, né, até para tornar a vida de muitos pacientes, principalmente pacientes crônicos, subcrônicos, melhor, mas, ao mesmo tempo, hoje, as pessoas que querem os recursos rápidos, né, soluções rápidas, e os consultórios de psiquiatras estão cheios, né, de pacientes,
toma um medicamento receitado pelo médico e resolve, entre aspas, rapidamente a situação, né? Inclusive, nós todos sabemos, foi criado há mais de 20 anos e foi chamado o Prozac da pílula da felicidade, né? Quer dizer, então, felicidade não existe, né? Os poetas já diziam, mas foi criada a pílula da felicidade. Então, as pessoas não percebem que estão dentro de um sistema de força, que estão dentro de uma família. Se elas estão tristes, por exemplo, é devido a alguma questão familiar, seja daquela família do presente e potencializada pela família do passado, que nós trouxemos do passado. Por exemplo, em casos de criança e adolescente, eu nunca, e falo para os meus alunos, eu nunca faço terapia individual de uma criança e adolescente. Nunca, NUNCA. Sempre terapia familiar da criança ou adolescente. Por quê? É muito fácil explicar isso. Porque essa criança e esse adolescente, eles estão mergulhados na família. Como fazer uma terapia isolada, individual, com qualquer referencial teórico e, mesmo atendendo os pais separadamente, como muitos fazem, como antigamente, orientando esses pais, não atendê-los em conjunto, porque eles estão entrelaçados. Essa criança e esse adolescente são dependentes desses pais em todos os sentidos. E mesmo adulto jovem, quer dizer, não só criança e adolescente, mas como também qualquer já adulto, né, que more com os pais e que não seja independente economicamente. Não faço terapia individual. Para fazer uma terapia individual, eu tenho indicações muito precisas. Eu acho que o tratamento de escolha de qualquer idade, do 0 aos 99, aos 101, aos 104, deveria ser iniciar a terapia de família. Isso é muito lógico, prever o contexto no qual a pessoa está mergulhada. É muito claro isso. E também, quando eu faço terapia de família, eu faço terapia familiar breve. Na minha instituição, a Núcleo Pesquisas, eu criei o único método de terapia familiar breve brasileiro e o único método de terapia familiar brasileiro, único, original, em 9 sessões. São 9 sessões mensais, em que a família é atendida com todos os seus componentes e nós ainda também chamamos, né, se atendemos uma família com pai, mãe e 3 filhos, por exemplo, chamamos também, em sessões alternadas, os pais desse pai, os avós, e os pais dessa mãe, os avós maternos, para ver o que esses pais trouxeram de gerações anteriores, que esses netos, filhos, estão repercutindo, estão representando hoje, pelo menos em 3 gerações. Também é outro aspecto, as gerações não são separadas. Como o indivíduo não é separado, as gerações também não são separadas. Esses sistemas estão funcionando entrelaçados, o tempo inteiro. Eu disse num dos meus livros, Família é Deus, que a família é como um moinho. Eu gosto muito dessa imagem do moinho, cujas pais mergulham no passado, atuam no presente e projetam para o futuro. Eu gosto muito da imagem do moinho. Então, não podemos atender separado. Outra questão, dentro dessa terapia familiar breve, é que ela tem um projeto terapêutico. Muitas vezes até atendo engenheiros, que engenheiro é uma pessoa com a cabeça organizada, né? E o psi geralmente é tudo tempo ilimitado, nós vamos conversar para ver no que dá. Então eu estranho muito quando vão na minha instituição, ou quando eu atendo como pessoa física, porque na instituição, em 9 sessões, que é um procedimento estándar, né, para o aluno aprender. Quando eu atendo como pessoa física, também é uma terapia breve, mas pode ser em 9, 18, 36. Mas o que tem claro é que tem um projeto terapêutico. O que é isso, um projeto terapêutico? Tem um objetivo a ser alcançado. O Joãozinho vai sair de casa em 6 meses e vocês vão permitir isso, e também vocês, enquanto casal, vão ter outra atividade, vão procurar outras coisas, não ficar só concentrado nos filhos.
Por exemplo, estou falando uma coisa muito rapidamente, tem um projeto terapêutico, que tem um objetivo que vai ser alcançado. E esse objetivo é avaliado no final do tratamento, no final das 9 sessões, porque ninguém acredita. Como é que é possível, em 9 sessões, dar conta disso? Não é absurdo. Como nós damos conta? Fácil ou simples? Quer dizer, não é tão fácil assim. Eu trabalho com um conceito de foco sistêmico. Hoje se fala muito em focar, né? É uma palavra muito na moda, preciso focar. Então eu trabalho com o conceito de foco sistêmico. Traduzindo isso para o português, o que quer dizer isso? Eu acho que cada paciente, cada indivíduo que tem uma patologia, ele está refletindo, como eu disse antes, uma crise familiar. Essa crise não é do paciente que está agitado, que está deprimido, que está ansioso. É uma crise familiar latente, sobreposta, não, latente, que está subposta ali, em que nós precisamos descobrir que está ligado a alguma etapa de desenvolvimento da família que não foi possível superar. Por exemplo, famílias que são muito aglutinadas, que nós falamos, na adolescência, que tanto os pais não conseguem se desprender dos filhos, como os filhos não conseguem se desprender dos pais. Pais que se separaram, que se divorciaram, muito comum, e esse divórcio não se concretizou, não a nível legal ou a nível de partilha, mas a nível, como a gente chama, a nível emocional. Tem ligações emocionais muito fortes. Então aquele filho fica juntando ainda com a sua sintomatologia aqueles pais. Então a gente vai procurar, tem vários tipos, vai procurar qual é o foco e atingir o coração do problema. Qual é o foco daquilo? Então você atinge, o tratamento ele é, como eu digo, mais qualitativo do que quantitativo. Você pode ter 350 sessões, 1090 e não atingir o foco, e estou cansado de receber pessoas assim e não acontecer nada. Então nós vamos ao foco rapidamente, com a nossa experiência, a gente atinge esse foco, o coração do problema. Tem colegas meus americanos que consideram babá, motorista, jardineiro, cachorro, como pertencentes à família. Eu não considero. Não considero. E eu considero assim, eles são peças importantes. Você, uma criança, pode ter uma ligação maior com o motorista, com uma empregada, com uma cozinheira, do que com o pai e com a mãe. Isso eu não. Mas a família dele ainda é aquela família que eu considero a família biológica ou adotada, que naquela linha ali. E esses personagens vão jogar papéis importantes ali. Eu, inclusive, chamo, no atendimento, de acordo com a situação, chamo babás, né? Chamo outros funcionários da casa, chamo governanta, já chamei, importante também, mas não considero família. Família ainda dentro desse, num sentido, vamos chamar assim, mais tradicional, apesar de que outros colegas chamam. Por exemplo, tive um caso clínico em que a mulher era considerada uma doida e tal, ela gritava, os vizinhos, é um quadro clássico psiquiátrico, até parecia um quadro psicótico, esquizofrênico, ela ouvia a voz, o vizinho falando dela, e ela dizia para o marido, você me trata, você só quer que eu seja sua cozinheira, você me trata como uma empregada, não sei o que e tal. E ela estava sem trabalhar também no momento. Você me trata como empregada, só quer que eu faça serviço doméstico, os vizinhos ficam falando mal de mim, que você faz isso. Aí a pessoa também entrou naquele clima delirante também, né? A pessoa pode fazer uma patologia psiquiátrica. E nós trouxemos um dia a família de origem dele, né? Eram 3 irmãs, um homem mais velho, faixa de 55, 60 anos. E aí ele me disse, a nossa cozinheira, nossa empregada, que foi da vida toda, pertence à nossa família, que essas coisas ainda no Brasil, ainda tem isso, no sul dos Estados Unidos também tinha isso. Então pertenceu, ela mora com a minha irmã dela tem 80 anos, mora com a minha irmã, o senhor se incomoda dela vir aqui? Isso é absolutamente, eu acho que vai ser fundamental. E quando ela entrou, para mim o mistério tinha se dissolvido. Ele foi, sentou do lado dela, deu um grande abraço nela.
Quer dizer, essa senhora negra, essa cozinheira, foi um grande referencial da vida dele. Os pais dele trabalhavam, e para as irmãs também, né? E para ele, era um único homem, ficou sendo um grande referencial. Ele escolheu, é lógico que essa mulher dele entrou, como eu digo, no papel, ela não é uma vítima, por isso tem a parcela de responsabilidade. Ela entrou no papel da empregada. Ele procura uma mulher empregada, porque a empregada foi a grande referência dele. Aí a gente já entra no outro capítulo, vai dar mais uns 3 programas, chama-se a escolha inconsciente do parceiro. Ninguém escolhe ninguém à toa. A gente pega um alfinete, uma agulha no palheiro. Você não escolheu sua mulher à toa, ele não escolheu a parceira à toa, parceiro, eu também não escolhi. Quer dizer, tudo, na minha história eu fico me examinando o tempo inteiro, né? Eu faço uma terapia familiar sistêmica, meu estudo, seja eu com meus filhos, eu sou divorciado e tenho uma companheira há 24 anos, moramos em casas separadas, mas vejo assim, por exemplo, para dar uma ideia assim minha, eu sou de origem judia, né? Não professo a religião judia, mas nunca frequentei a comunidade judia, frequentei muito pouco, assim, muito pouco, não sou ligado à comunidade judia. Minha primeira mulher, paquerei na rua, aquela época você paquerava na rua, não era internet, né? Paquerei no ônibus. Né? E a segunda mulher, também, que eu conheci, era de vista, ela foi casada com um colega médico, eu conhecia e tal, e eu paquerei ela num restaurante. Todas duas judias, todas duas, por coincidência. Tem colegas meus que atendem aquele que está mais motivado para o tratamento. Mas quando tem uma crise conjugal e a mulher me procura, se o marido não vier, eu não atendo. Porque eu acho que eu estou colaborando para manter aquela crise. Numa terapia de família, o pai não quer comparecer, não atendo. Dentro de trabalho breve, ou faz a coisa direito, ou não faço. Ah, mas você podia ter ajudado, não podia ter ajudado. Eu tenho as minhas limitações, as minhas indicações. Sou um profissional. O profissional tem que ter as melhores condições para trabalhar. Então eu penso assim. Mas tem discussão no campo nesse sentido. Estou dizendo como é que eu funciono.